Olá pessoal! Hoje irei falar sobre cantores com características fascistas. Falarei de alguns, pois existem vários. Desses que irei citar, são os que mais fiquei chocado em saber de tais ideais. São eles Phil Anselmo, Tom Araya, Stephen Patrick Morrissey, um pouco de Johnny Ramone, e um bocado sobre David Bowie. Entre um ou outro cantor que também irei citar, só que no âmbito nacional, para deixar esse podcast mais amplo, ok? Então vamos lá. O The Trip irá começar agora para valer. The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Beleza então com vocês, galera? Comigo tá tudo bem. Estão preparados para viajar? Então vamos lá. Vamos de prima viajar lá para os Estados Unidos, que vou falar sobre Phil Anselmo. Phil Anselmo, de acordo com o site local stuff.co.nz, as apresentações foram canceladas devido ao incidente em que Phil Anselmo fez uma saudação nazista e gritou "Orgulho Branco", ou seja, White Power, no Dime Bash de 2016, evento realizado na Califórnia, Estados Unidos. A imagem com o gesto repercutiu por todo o mundo, embora Anselmo tenha dito que foi apenas uma brincadeira, por ter bebido vinho branco no camarim, negando qualquer afinidade com a ideologia neonazista e culpando o falso jornalismo na comunidade de metal pela cobertura do caso. O promotor de turnês Ben Munchin, da Valhalla Touring, explicou em nota o motivo pelo qual decidiu realizar a tour com Phil Anselmo, apesar de seu incidente controverso. Quando a banda se ofereceu para tocar, tive que refletir: será que o pedido de desculpas foi sincero? Será que ele entendeu o seu momento de ódio? Será que ele assumiu a responsabilidade de como suas ações podem encorajar o ódio? Nunca faríamos uma turnê com alguém que acredite em supremacia branca. Phil Anselmo cometeu uma indiscrição há alguns anos sob influência de substâncias amplamente documentadas.
fazendo um gesto idiota. Sinceramente, não acho que Phil seja racista, mas ele cometeu um ato terrível em 2016. Afirmou, né, o cara lá que financia ele, o empresário, né, que é o tal do o promotor Ben Mushin, né, o promotor de turnês, empresário, enfim. Então, aí que eu falo para vocês, pessoal, segundo o promotor de turnê, ele fez uma brincadeirinha, então quer dizer assim, ele gosta de chapar o globo vinho branco, né, meio estranho ainda essa conotação branco, né, não pode ser vinho de outra cor. E aí quando ele toma o vinho branco, ele gosta de pagar de o brincalhão nazista, que gosta de fazer gestos nazistas, fala de orgulho branco, mas é tudo uma brincadeira. E sabe o que eu achei mais engraçado? Bom, eu vou deixar isso mais além para deixar agora um pequeno ar de mistério. Depois eu vou fazer uma analogia sobre isso. E então é isso aí, galera. O Phil Anselmo, ele é um dos caras assim que já causou mais polêmicas, né? Bom, para quem não sabe, Phil Anselmo, ele é o vocal do Pantera, ou era, né? No caso, ele era o vocal do Pantera. Ele começou no Pantera em 80 e poucos, eu não lembro exatamente a data, mas o Pantera não começou com ele, tá? Porque o Pantera, ele tinha outro vocal, e o Pantera no começo era glam rock. Aí com a entrada do Phil Anselmo, ele teve uma pegada meio de thrash metal com um pouco de power metal, né? E aí eu agora irei falar de Tom Araya, tá? Porque o Tom Araya, ele é um cara também que está envolvido na cena do metal. E eu vou falar o que tem a ver dele, do Phil Anselmo, com o Tom. Segundo o que eu acabei estudando sobre o Tom, ele, vamos dizer assim, que a diferença dele com o Phil Anselmo é que ele é um cara mais de boa, ele coloca assim, vamos dizer assim, a sua filosofia fascista de um jeito mais suave, de um jeito assim mais sutil, para quem sabe os fãs não ficarem com uma impressão tão ruim assim dele, ou então demorar para ficar, né? Que no caso, Tom Araya, ele é o frontman do Slayer, né? E aí, o que acontece? Ele criou um negócio conservador que foi uma piada alfinetando liberais, afirmando que, olha só, eu vou colocar só uma breve, né? Uma prévia, no caso, o que ele falou, tá? Não vou citar tudo que ele falou, não. Ele disse assim: se um conservador não gosta de armas, ele não compra uma. E quando um liberal não gosta de armas, ele quer que todas as armas sejam proibidas. Com a mensagem que enumera diversas outras divergências, Araya citou fãs a darem sua opinião, demonstrando de que lado estão no espectro político. Com todas as merdas loucas que estão rolando, eu tenho que perguntar: eu estou do lado da razão? Eu não sei se realmente o que ele falou foi uma pergunta ou uma afirmação, porque o que eu li sobre isso não tinha um ponto de interrogação. Enfim, ele assumiu mais uma vez o seu lado conservador. Vale lembrar que Tom Araya, que nasceu no Chile, é naturalizado norte-americano. Já demonstrou em outras oportunidades apoio público ao presidente republicano Donald Trump. Ou seja, então a gente viajou, né, para os Estados Unidos, voltamos um pouquinho para o Chile, né, que é onde o Tom Araya ele nasceu, e voltamos de novo para os Estados Unidos, porque, como acabei de falar, ele já demonstrou
ser um cara agora atualmente norte-americano, né, que ele foi naturalizado. E aí o seguinte, agora eu irei fazer uma analogia dos dois, de Phil com o Tom. O Phil, o que dá a entender que ele é um cara um pouco mais escrachado, ele gosta mesmo de fazer gestos nazistas com a mão, gosta de falar orgulho branco, no caso white power. E agora o Tom, ele é um cara assim mais sutil, né? Ele coloca na rede social que ele, né, citou exemplos de ser uma pessoa assim conservador e que é diferente de ser uma liberal. Ele cita exemplos, conservador é assim e liberal é assado, tá? Aí que acontece? O porquê que os dois têm a ver? Os dois, tanto o Phil quanto o Tom, eles têm uma banda de heavy metal, né? Tudo bem, um tem power metal, outro tem assim mais puxado pro thrash, mas os dois são assim metal, né? Os dois têm essa relação com o metal. E o que isso acontece? Porque os dois eles têm assim uma comparação até meio que baseada na analogia, né? O que acontece? O metal é um estilo musical que ele tá aí para chocar. Ele não tá aí para agradar todo mundo. Ele é um estilo hoje em dia mais underground, meio que contra a cultura, né? O metal, ele não fala só de tipo zoeira, de guerras, com algumas bandas metais falam de guerra, de coisa medieval, de época medieval, de espada. Não, o metal é muito mais que isso. O metal, ele fala também um pouco assim da política. O que dá a entender que ele não é muito assim do capitalismo, por mais que tipo vamos dizer assim que MTV anos 90, no começo dos anos 90, colocava muitas bandas assim de metal, e nessa época o metal começou a ser um som mais comercial, tal. E hoje em dia ele já voltou no underground, né? Então, o que isso quer dizer? Que o metal, ele tem, ele parece um pouco a filosofia dele com o punk, tá? Porque assim, o punk, ele veio antes, né? O punk, ele veio no final dos anos 60 para começo de 70. E a filosofia punk, ela tem muito a ver assim também com a contracultura, tipo o anticapitalismo, né? Então também tem muito a ver com essa parte política, né? Do ativismo e por aí vai. Ainda mais voltado ao estilo anarcopunk. E tanto no metal quanto no punk eles têm assim várias ramificações, né? E vários outros estilos. Só que o legal que assim, vamos supor que quando o metal ele foi introduzido no começo de 80, teve uma certa rixa que, me desculpe, uma rixa totalmente imbecil, sabe? Tanto do metal quanto com o punk. Que o punk não gostava muito da galera do metal, mesmo que eles tinham essa vertente da contracultura e tudo mais. Não sei dizer o porquê exatamente, mas tinha essa rixa, sabe? Aí que acontece? Aí veio o crossover, que foi o estilo que juntou. Aí tipo assim, falaram assim, vamos parar com esse preconceito besta. Vamos juntar o estilo total agora do punk com o metal e vamos fazer o crossover. Que nada mais é que o crossover, ele é a junção total do metal com o punk. Então ele tipo é um som rápido,
rico em acordes, riffs e com uma letra politizada, né? Geralmente o crossover é assim. E é isso aí, galera. Agora vamos lá, voltando aqui para nossa viagem, né? Já como estamos aqui nos Estados Unidos, não é mesmo, galera? Agora vamos ainda continuar nos Estados Unidos e vamos falar agora do Johnny Ramone, tá? O Johnny Ramone é o guitarrista do Ramones. E o Joey, que é o frontman, o vocal, ele não tinha tanta simpatia com o Johnny não. Por quê? Porque o Joey ele era mais assim da esquerda e o Johnny era muito mais da direita, né? O Johnny é extremista direita, né? Da direita extrema. E tipo assim, os dois eles tretavam muito. E falava assim, porque um é da direita e outro é da esquerda. Galera, é aquele negócio. Se um é da esquerda e outro extrema direita, é muito fácil tratar, porque os ideais, as filosofias, elas vão entrar em atrito uma hora ou outra. Não tem como. Por mais que é da mesma banda e tudo mais, saca? Não tem como fugir muito, né, da treta. Então é isso que acontece. Tipo, o Johnny, ele era um cara tipo que curtia um pouco da supremacia branca, ele batia na mulher, ele era um cara machista, se eu não me engano até homofóbico. Então, tipo, o Joey já não era dessa praia. E por isso que rolava muita treta entre os dois, né? Agora vamos lá, galera. Saindo um pouquinho só dos Estados Unidos, vamos para o Reino Unido, né? Vamos falar agora do Morrissey. Poxa, Morrissey, o que acontece com você, cara? O Morrissey é o seguinte, ele fez alguns discursos conservadores e que, né, nesses discursos eles têm essa relação sedutora e fácil, né, que jamais esperamos que alguém da nossa mais alta estima vá abraçar ideais tão repugnantes. É o caso de Stephen Patrick Morrissey, o inesquecível vocalista dos Smiths, que enquanto Cazuza cantava os versos de ideologia no Brasil, cuspia descaradamente por meio de canções provocadoras no conservadorismo britânico, na monarquia e na desprezível Margaret Thatcher. 30 anos depois, é este mesmo Morrissey que debocha de imigrantes, os estereotipando publicamente textos defendendo que Hitler era uma figura da esquerda alemã, e trata o racismo como assunto de menor importância. É válido ressaltar que trata-se não apenas de uma divergência de opiniões políticas entre fã e artista, e sim uma afronta de Morrissey à liberdade, ao bom senso e à democracia. O argumento banal de mas é minha opinião, que ganhou tanta força no Brasil, do culto à boçalidade de Bolsonaro, também não se aplica aqui, evidentemente. Ninguém possui o direito de ter uma opinião que fira a existência das outras pessoas. Isso não é liberdade de expressão, e as divergências políticas devem encontrar espaço sempre sob o guarda-chuva democrático. Ok? Então o que acontece? O Morrissey é um cara que eu fiquei extremamente chateado saber que ele estava nessa pegada fascistinha, que para ele esses assuntos racistas não tem importância, e tipo, poxa, meu, o cara no começo do Smiths, ele era um cara mais cabeça, pelo menos ao meu ver, ele não tinha essas opiniões, ou não deixava claro. E, poxa, as músicas
dele, tanto do Tom quanto do Pantera, do Phil Anselmo e tudo mais. Pô, os caras sabem fazer música. As músicas dos caras são muito boas. E aí dá um desgosto de você ver artistas desse naipe fazendo discursos fascistoides, né? E você não entende, porque a ideologia no começo dos caras era outra, né? E eu principalmente, particularmente, eu fico pasmo com tudo isso que eu pesquisei, que eu li, que eu fiquei sabendo, né? E dá um desgosto, né? Porque eu lembro quando eu era adolescente, no começo da minha adolescência, eu ia muito aqui na nossa cidade, Londrina, né? Ia muito em bares tipo Coleguinha, Potiguar, com meus 15, 16 anos, por aí vai. E eu escutava muito essas músicas nesses bares, né? Também tinha um armazém, né? Então, tipo, esses bares tocavam muito, assim, Smiths, né? Tocava também alguma coisa de Pantera, Slayer, entre uma porrada de música boa aí, né? E me dá uma nostalgia, porque realmente as músicas são muito boas. E quando você estuda, você lê sobre essas coisas, dá um desânimo, né? E agora vamos lá, galera. E eu falei assim, né, também do Cazuza, né, que graças a Deus aí a mãe do Cazuza, quando queriam colocar aquela música lá do Brasil, aquela Brasil, mostra a sua cara. Então, essa música, graças a Deus, eu acho que o Cazuza, na tumba dele, deveria ter ficado feliz, pois a mãe dele, assim, cortou da galera ficar fazendo protesto aí na rua, colocando essa música do Cazuza, porque, pra quem não sabe, o Cazuza, ele curtia muito a anarquia, e ele, tipo, ele tinha mais esse lado da política da esquerda, né? O Cazuza, ele, tipo, pra mim, ele é um dos meus maiores ídolos. Ele, assim, pra mim é O Tempo Não Para, é a música, assim, atemporal. Ela, pra mim, nunca vai morrer, sempre vai ser boa. Pra mim é uma das melhores músicas do mundo. E aí que acontece, nessa pegada e nessa época aí também o Lobão com o Roger do Traje Rigor, nessa época eles tinham também uma consciência mais de esquerda, eles tinham seus ideais mais voltados para a esquerda, eles não eram assim que nem hoje em dia, né, que você vê aí o Lobão, ele, tipo assim, hoje ele meio que esquiva falando que ele é bolsonarista, quer dizer, ele fala que ele não é bolsonarista, mas ao mesmo tempo não deixa claro, né? Ele teve uma entrevista aí no Roda Viva, que ele mais, ele fugiu pela tangente do que falou, não, eu me arrependo amargamente que pelo meu voto do Bolsonaro. E ele não deixou isso claro. Ele simplesmente ficou assim se esquivando, né? E o Roger, né? Tá, querendo ou não, no programa do Danilo Gentili. O Danilo Gentili também, que era um cara, né? Tipo, que gostava de protestar, gostava de bater de frente no programa CQC. E hoje em dia, né? Um coxinho junto com o Roger, com ideais também da direita, bolsonaristas também. Hoje em dia não tenho certeza se o Roger se arrependeu, mas ele é da direita, bolsonarista, né? Enfim, nem preciso falar mais nada sobre isso. E aí é o seguinte, gente, agora, né, para finalizar esse podcast, eu vou falar de um cara que eu fiquei muito chocado de saber que o cara também teve uma onda fascista, né?
o neonazista. É um cara que eu tenho um apreço muito grande, não é à toa que eu vou finalizar o podcast com ele, que é o David Robert Jones, ou David Bowie. Ele é um cara que, assim, eu fazia, sei lá, cover dele com uma banda minha aqui em Londrina, né? Eu faço dele e do Iggy Pop, né? Que o nome da nossa banda é China Girl. E, poxa, depois de ter lido a biografia de Iggy Pop, com o nome do livro Open Up and Bleed, de Paul Trinca, eu até vou ler alguns trechos aqui do livro, tá? E esse livro, eu vou ler tanto aqui quanto da fonte dele, tá? Que deixa tudo explicado, tudo verídico, tá, galera? Então, tá tudo aqui super explicado. Eu vou ler para vocês, tá? Aqui, ó, quer ver? Ó, a enorme provisão de livros de Bowie foi revistada e alguns deles teriam sido confiscados devido ao duvidoso conteúdo sobre o Terceiro Reich. No entanto, de acordo com outras recordações, há desavença com a KGB. Lá enfrentaram uma pesada ofensiva da mídia quanto às supostas afinidades de Bowie com o fascismo, desencadeada por seu comentário a um repórter de Estocolmo, a quem afirmou que a Grã-Bretanha poderia se beneficiar de um líder fascista. Agora eu vou ler as fontes, tá? Embora se repitam frequentemente histórias de alguns livros de Bowie tenham sido confiscados, junto a uma citação dele dizendo que comprou o livro como material de referência para um filme sobre Goebbels. Os fatos parecem cheios de incongruências, com uma data impossível e uma rota errada. Não achei nenhum relato contemporâneo detalhando tal evento e suspeito de que tenham exagerado ao recontar a história. Não há dúvidas de que David e Jim tinham algum interesse no nazismo, mas uma decepção para aqueles que queriam um bom assunto para a conversa. Eu sei, é claro, de uma informação vinda de terceiros, incluindo a namorada judia de Jim, Esther Friedman, que o interesse de Bowie em Hitler era sobre sua mitologia, seu designer gráfico, designer de palco e como forma de chocar os entrevistadores. A declaração de Bowie mais específica sobre Hitler foi a Cameron Crowe, em torno de maio de 1975, a qual, apesar de não ter sido mencionada na história de Crowe, para a edição de fevereiro de 76 da Rolling Stone, foi incluída que perfil que fez para a revista Playboy em setembro de 76. A declaração foi: Hitler foi o primeiro rockstar, uma citação que imagino ser plagiada de Ron Asheton, que é o guitarrista do Iggy Pop, tá? É isso aí, pronto. Ó, galera, então você viu as citações do David Bowie, né? Provam, né, por A mais B, que ele tinha essa onda fascista, ele curtia um pouco Hitler. Aí eu não sei se é desculpa ou não, ele fala que é por causa do design, por causa da mitologia. É isso que eu vou fazer analogia, juntando o fio com também o David Bowie, e também, né, o Tom Araya, que assim, eles meio que eles querem colocar um negocinho
tipo, esquivando um pouco do assunto. No caso, o Phil, ele fala que era uma brincadeira. O Tom Araya também cita sutilmente a simpatia dele com o Donald Trump. Faz até tipo uma montagem colocando o Donald Trump em uma foto com os integrantes do Slayer. E ao meu entender, galera, eles assim, eles quando tipo assim alguém coloca eles na chincha, né? Eles querem meio falar, não é brincadeira, não, isso daí não tem nada a ver, não é bem assim. Tipo, né, meio que querendo fugir do foco principal. E aí até que ponto, né, que realmente eles são, é uma brincadeira. Ó, galera, eu vou deixar bem claro, tá? Tô finalizando aqui o podcast e eu vou deixar muito claro isso, que eu não quero influenciar a opinião de ninguém. Em todos os podcasts que eu irei fazer, eu vou deixar sempre perguntas em aberto, ou seja, eu quero que vocês reflitam em tudo do que eu falar, tá? Eu vou colocar algumas opiniões, mas a reflexão sempre haverá nos podcasts, ok? Então, finalizando com tudo agora, até que ponto que é bacana a gente ficar ouvindo esses artistas, porque por mais que são grandes artistas, eles colocam, eles têm uma música muito boa, a qualidade de som deles é ótima. Então, assim, até que ponto é legal a gente continuar ouvindo? E aí que eu pergunto, será que é legal ficar só ouvindo mesmo? Ou é legal também boicotar, tipo, CD? Se bem que hoje em dia é muito difícil alguém comprar um CD, ou então é raro também alguém pagar música para baixar, ou um DVD. Hoje em dia é mais fácil alguém financiar ou comprar uma camisa, por exemplo, de banda, né? Então, será que vale a pena não comprar a camisa de banda desses caras que eu citei? Ou vale a pena não ouvir mais eles? Ou diferenciar disso do que é tipo a arte deles, e diferenciar a arte deles do pensamento deles. Eu não sei, sinceramente eu não sei, é uma pergunta aí que eu também preciso, sabe, formar a minha opinião, e essa reflexão que eu deixo aí para vocês, ok? Então eu agradeço a todos aí que estão escutando esse podcast. As fontes eu vou deixar depois como links, tá? Se vocês quiserem, é só pesquisarem aí, depois entrar no link, né? E o livro que eu citei aí, o que eu li, de novo, é o Open Up and Bleed, do Paul Trinca. É uma biografia, né? Ou seja, a vida e a música de Iggy Pop. Fala muito de Bowie porque eles eram muito amigos, ok? Então um beijo e abraço para vocês, pessoal, tá? E até mais. Você escutou o podcast que faz viajar pelo mágico universo das músicas linguagens.